Quero agradecer imensamente você, Alan, que aceitou esse convite de uma desconhecida total, uma pessoa anônima do interior do Paraná, com esse sotaque de falar porta e carne, e convite esse que foi feito aqui através do Luke, que se empenhou muito para que este segundo fórum acontecesse e visualizou a importância da sua participação aqui, que todos nós ficamos muito felizes, porque eu pessoalmente teria muita dificuldade de chegar até você. Então, o Luke, o Bernardo também. Então, o Luke foi muito importante para fazer essa ponte, para trazer o Alan aqui para a nossa cidade. Você já tinha vindo a Londrina? Então, seja muito bem-vindo a Londrina. Espero que você vá embora com uma boa impressão da nossa cidade. Eu vou passar então aqui para o Luke e eu vou ficar só na plateia, como eu fico em casa todas as noites ouvindo o Alan Terça Livre. E vou aproveitar para dar uma descansada também, porque eu tô só a capa da gaita. A palavra é sua então. Inicialmente, meu cordial boa tarde a todos. Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo recaiam sobre todos nós. É um prazer estar aqui. Cláudia, você já está escrevendo seu nome na eternidade com as tintas da bondade, da beleza e da justiça. Que Deus te dê em dobro tudo que você está fazendo pela gente. Eu até fico um pouco emocionado, assim, porque são tempos tão difíceis. São tempos tão tormentosos que a gente está vivendo, e os nossos filhos viverão desafios ainda maiores. As palestras que foram ministradas até agora, elas levam a essa conclusão. Nós temos que nos preparar para essa luta e preparar nossos filhos também. E não há como fazer isso sem brandir o gládio da verdade e sem brandir o escudo da coragem e da fé. E esse convidado de hoje, que daqui a pouco vai iniciar a palestra, como poucos na história desse país, vem brandindo a espada da verdade, o escudo da justiça, o escudo da fé e o escudo da coragem. Então é um prazer, Alan, e uma honra muito grande para Londrina e para todos nós recebê-lo aqui. Veritatis invencíveis, meu irmão. A palavra é sua. Deixar o cronômetro aqui, senão eu vou me perder na hora. Ficar em pé para falar um pouquinho mais, olhando nos olhos de todos que estão aqui. É uma alegria, uma honra estar aqui com todos vocês. Realmente, o trabalho do Terça Livre é levar a verdade. No jornalismo é um hobbyzinho que a gente faz ali para ganhar seguidor. Nosso desejo mesmo é levar as pessoas para os cursos, fazer com que as pessoas estudem. Eu vindo para cá, eu tomei algumas notas e eu falei assim, puxa, como é que eu vou definir de uma maneira simples e direta o que é a inteligência, né? Sem ser aquela linguagem academicista ou técnica, né? De inteligência é uma faculdade junto com a vontade na alma, etc. E aí eu peguei e escrevi isso aqui. Ser inteligente é diminuir nossa semelhança com os símios e estreitar a nossa semelhança com Deus. Ou seja, ser menos bicho, né? E assumir essa imagem e semelhança que nós temos com Deus. E de fato, ao olhar a natureza das coisas, olhar o mundo ao nosso redor, nós percebemos que, óbvio, né? O ser humano é o único animal que é racional. E, infelizmente, a mentalidade revolucionária, que é tão antiga quanto a existência dos entes em geral, ou seja, Lúcifer começou com a mentalidade revolucionária, né? E por ela ser antiga, ela está muito enraizada no nosso imaginário, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E é comum que as pessoas pensem que existiu algum momento na face da Terra onde tudo era muito bom.
E óbvio, quando você compara o tudo que era muito bom, que ninguém viu, com o agora, você fica sempre, puxa, mas antigamente era melhor, ou na época do Império era melhor, era mais fácil. E aí você começa a criar desculpas, né? Não, porque na cristandade... E você fica sempre criando esse pensamento romântico, e aí aquilo ali vai te congelando. Só que, modéstia à parte, eu quero dizer para vocês, tudo está ruim, vai piorar, e prepare-se. Nada vai melhorar. Nada, absolutamente nada. Você não ficará mais inteligente depois do fórum. Você não ficará mais atento depois do fórum. Tudo vai continuar a mesma coisa. A única coisa que pode mudar é a sua vontade de querer lutar. Vocês estão vendo aí um presidente, pela primeira vez em toda a história da República, um presidente conservador, que se ajoelha ao ouvir o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem piedade, é conservador, e de fato, a gente tem algumas mudanças da sociedade, mas os problemas continuam ainda os mesmos. Por quê? Essa concepção de mal que existe hoje, ela é muito equivocada. De fato, a discussão sobre o bem e o mal está interligada, está intimamente ligada ao que vem a ser a inteligência, porque realmente só no século XIII alguém foi explicar com mais detalhes o que era o mal. Até então era uma nebulosa muito grande na vida intelectual. Agostinho começou lá em 400, no livro De Natura Boni contra Maniqueus, que está traduzido para o português. Ele explica que o mal, ele não é efeito de causa primeira. Eu vou explicar. Ele é efeito de causa segunda, e ele é uma privação de ordo, species et modus. Ordem, que é a finalidade, species, que é a especificidade, e o modo, que é o terceiro aspecto. Ou seja, toda vez que nós olhamos algo, você identifica o mal como uma ausência da sua estrutura inicial. Quem que já alugou carro, ou alugou qualquer coisa, ou até a casa, e aí lá no contrato está assim, você tem que entregar em perfeito estado. Já leram isso, né? Então, a noção de perfeição é exatamente isso. Perfactum, aquilo que para ser o que é, nada lhe falta. Isso é perfeito. Então, esse copo é perfeitamente um copo de vidro. Tá? Esse microfone é perfeitamente um microfone. Só que até na perfeição existem níveis. Tanto é que na teologia você vai ter anjos com menos capacidades, até anjos com mais capacidades, até chegar em Deus. E ali sim é a inesgotabilidade do ser. Acontece que o mundo que nós estamos agora, o mundo intelectual, ele trouxe essa inesgotabilidade que só existe em Deus, no bem, na perfeição, no amor. Ele quer trazer essa inesgotabilidade para as coisas. E aí, aos poucos, vai entrando na cabeça do aluno, do professor, que existe um outro tipo de perfeição da formação intelectual, da vida política, da vida econômica, da vida financeira, das leis. Ele coloca na cabeça que existe um modo de inesgotabilidade nas coisas materiais. Não sei se eu estou sendo claro aqui com vocês. O que eu quero dizer é representar um pouco do que eu ouvi do professor Olavo no jantar que nós tivemos na casa do Steve Bannon, em Washington, quarteirão de trás da Suprema Corte Americana. E o Bannon, ele estava conversando com o professor Olavo, falando algumas coisas, e aí ele perguntou para o professor, né, qual seria o método para a gente poder alcançar uma política, uma economia. Ele foi falando ali, o professor Olavo, com aquela simplicidade, né, ele não tem método. Ele falou, não tem método. Vocês estão acostumados a ouvir sempre aquela pergunta, né, como, né? Como o cara ficou rico? Como ele conseguiu ficar inteligente? Como ele conseguiu estudar? A pergunta do como, ela já está implícito que o método é a solução de todas as coisas. É um erro. Porque não é o método. Se fosse método, Alexandre o Grande seria o mais excelente
aluno de Aristóteles, e todos os alunos de Aristóteles que aplicassem o método dele ficariam como ele, certo? Mas não é método. Se fosse método, todos que aplicaram as artes liberais da escola de Hugo de São Vito, no mosteiro de Ricardo de São Vito, seriam como Tomás de Aquino. E isso não aconteceu. Quem lembra aí das ocupações das universidades? Aquelas invasões lá que eles chamaram de ocupação. Aquilo aconteceu na escola de Paris, na época de Tomás de Aquino. E morreu aluno na Universidade de Paris. Sendo que os professores eram Santo Tomás de Aquino, São Boaventura. Não adianta vocês esperarem. Não, porque a gente... Vamos trabalhar, vamos lutar, vamos fazer palestras, vamos estudar, para a gente ter uma universidade maravilhosa, um governo melhor, uma política melhor, uma economia melhor. Não! Acorda, você não vai ter nada disso. Nada. Sabe por quê? Exatamente por causa do que aprendemos com Agostinho, e que depois Tomás de Aquino vai corrigir, corrigir não, vai somar, né? O terceiro item, que em vez de modos, fica mensura. Ou seja, que todas as coisas têm finalidade, especificidade e medida. E tudo que escapa desses três aspectos nós chamamos de mal. Como, por exemplo, eu sou míope e ainda tenho astigmatia. Então eu não consigo olhar. Não consigo ver a definição do rosto. Você vê um monte de gente manchada, parece meio que Monet, sabe? Eu preciso corrigir a finalidade do meu olho, que é ver. Né? Eu corrijo este mal, levando o meu olho para a finalidade que ele tem. Só que não tem como arrancar o mal da terra. Não no âmbito filosófico, político, econômico. A única coisa que pode ser feita, e foi feita, é Deus derramar sangue divino, restaurar tudo e recriar tudo. Ele falou que vai fazer isso. Até lá vamos fazer a nossa parte. Vocês sempre terão psicopatas ao lado, sempre terão gente maldosa convivendo com vocês, sempre haverá um político canalha, safado, sem vergonha. Não importa o regime, não importa a lei, não importa a Constituição. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que cruzar os braços, não é isso. Mas o fato é, se nós mudamos a Constituição, mudamos as leis, mudamos as escolas, mudamos os métodos, mudamos tudo, sempre haverá um grupo de retardado, maluco, safado, psicopata, débil mental, dando aula, estando no Ministério Público, como a gente estava conversando aqui com os amigos do Ministério Público, sempre vai ter um canalha ali do lado. Não importa a formação, porque isso vem de dentro, é uma decisão pessoal. Então, se você quer ser inteligente, eu vou lembrar mais uma vez do jantar do Bannon, quando o Bannon perguntou para o Olavo, e nessa hora eu confesso a vocês que caiu uma lágrima, né? Porque o professor, ele perguntou para o Bannon o que ele mais queria, perguntou para o Olavo, perdão. E aí o professor Olavo disse o seguinte: eu quero que meus alunos entendam que eles já são inteligentes. Nessa hora caiu uma lágrima, porque todo o esforço dele é só para provar: ô retardado, você já é inteligente. Ah, mas ainda falta ler aquele livro. Não, mas é normal para todo mundo. Você já é inteligente. Você é um ser dotado de inteligência. O problema é que você não usa. Você entende? O problema é esse. E eu lembro que da primeira vez que eu conversei com o professor, falando: professor, qual livro eu tenho que ler primeiro? Ele, aquele que está na sua frente. Porque tem aquela magia, né? Como é que eu vou ficar inteligente? O livro está aqui na minha frente. Olha o Dante fazendo propaganda. Não existe. Gente, aprendam. Toda vez que eu encontro alguém com esse vício de método, eu sempre fico ali quieto, né? Se eu tenho mais abertura, eu converso com a pessoa. Mas normalmente você vai encontrar um pedagogo que vai dizer o seguinte: não, o melhor método tem esse aqui. Você vai encontrar um jurista, quer dizer, o melhor método para você aprender filosofia do direito é esse aqui. Não tem método, para com isso. Essa é a verdade. Porque, embora a inteligência não seja acúmulo de conhecimento, o que muda o homem
em contato com o mundo real não é aquilo que está fora. Método é dentro. Agora, óbvio, e aqui eu vou fazer uma pausa, porque eu preciso explicar, por mais que algumas pessoas já saibam, eu preciso explicar alguns aspectos da natureza humana. Embora, uma vez dito que nenhuma ação externa vá mudar, o que eu quero dizer? Determinar, tá? Muitas coisas podem influenciar. E aí aqui eu estou separando o que determina daquilo que estimula. A ação humana, ela não é determinada por circunstâncias. Eu fiz trabalho social dentro do Complexo da Maré durante 2 anos. Na mesma família tinha o coroinha, a avó que enrolava maconha, o tio que traficava cocaína, crack, maconha, e o primo que era quem ficava com o fuzil do lado de fora da favela, na mesma casa. O coroinha foi comigo na Canção Nova, conheceu o padre Paulo Ricardo, hoje está trabalhando e saiu da favela. Na mesma casa. Então, ações externas, elas não determinam para nada, nem para bom nem para ruim. O que eu estou querendo falar balela com relação ao determinismo, tá? Porque senão a gente vai cair naquela de Rousseau, de que o meio determina, né, a vontade da pessoa. Então, por mais que nós tenhamos uma família moralmente mais estabilizada, uma formação intelectual melhor, com leituras de bons livros, nada disso determina a formação intelectual de alguém. Pode influenciar, tá? Pode influenciar, assim como o clima. Eu sou muito feliz de ter o nome Santos, porque isso significa que meus 2 pés estão na senzala, né? Meu beiço não nega minha descendência negra, porque eu falo com toda a propriedade. Você já viu algum grande intelectual na África? Não, porque o clima não ajuda. Tá? Existem coisas que não determinam, mas estimulam. A América do Sul, até que criaram ar-condicionado, não tinha ninguém fazendo nada de bom. Depois foi criando o pessoal que fica banando. Aí a situação melhora, porque isso determina o homem. Einstein, com caganeira, não poderia fazer cálculo. É engraçado, mas é verdade. E aí eu vou voltar àquela questão da estrutura humana que eu estava falando antes. Então, com Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, o que nós aprendemos? Que o homem, ele é diferente da pedra, que é diferente dos vegetais. Quer dizer, ele é material como a pedra, mas ele não é pedra. Ele tem um sistema que cresce, se reproduz e morre como os vegetais, mas ele não é vegetal. Ele tem características de animal, mas não é só animal. Ele tem uma capacidade a mais, né? E Aristóteles, por incrível que pareça, ele percebeu que nesse hiato, nesse abismo entre a pedra, o homem e o ser em si por si, que nós chamamos de Deus, o sumo bem, existe um hiato que precisa ser preenchido pela razão humana. A razão humana não dá saltos, ela não é darwinista, né? Então, alguma coisa tem ali. E Aristóteles chamou de substâncias separadas da matéria. São os anjos. Os anjos são dotados de inteligência. Como eles não são ato puro, eu sei que estou falando de alguns conceitos aqui, mas eu vou explicar mais adiante, eles também são dotados de vontade. E aí você tem gradação de ser nas substâncias separadas da matéria. Aristóteles, só com a razão humana, sem nada da revelação, ele identificou 9, que a tradição cristã chama de 9 ciclos das hierarquias angélicas, depois descritos por São Paulo. E quando nós tentamos descobrir por que existe gente burra, ruim, maldosa, pilantra, safado, psicopata, por que existe o mal no mundo, nós percebemos que se você for estudar filosofia e teologia a sério, você vai entender que isso tem origem lá atrás. E o homem, ele tem uma alma e uma inteligência e uma vontade que mora ali dentro. Mas essas características não estão na matéria. Elas são imateriais. Por quê? Quando eu estou falando
Eu estou mexendo os lábios, enchendo o pulmão, soltando o ar, e todos vocês entendem esse monte de código que está batendo no teu ouvido. Isso não pode ser material. O próprio Aristóteles já falava isso. O primeiro código Morse, né? Foi Deus quem criou. Imagina, isso aqui ninguém entende. Agora, quando eu começo a articular, obedecendo o mundo real, com sujeito, verbo, predicado, fazendo com que os substantivos, ou seja, aquilo que subsiste em si mesmo, né? Subsist in, é isso que significa o substantivo, que o substantivo fique como o mestre que é acompanhado do verbo, que é aquele que opera, e leva a você entender algo que é o predicamento, ou seja, predicado. Aí sim, eu vou falando e vocês vão entendendo. Esses códigos, eles não são convenção humana, como alguns gostam de falar. Não, mas a linguagem é uma convenção humana, na tua casa, né? Na alma humana isso não funciona assim. Então ao ter esse intelecto e essa vontade na alma, não significa que o mundo material precisa ser desprezado ou esquecido. Então, vamos recapitular. Eu disse que o problema do bem e do mal, ele precisa estar inserido para que nós possamos compreender de onde surge a nossa burrice. Porque nós temos uma inclinação, que Aristóteles vai chamar de má inclinação moral, que nos leva a deleitar a nossa vontade acima do nosso intelecto. Os animais não têm intelecto, então eles estão sempre deleitando a vontade. Quando dá vontade de comer, ele come. Quando ele está no cio, ele cruza. Quando está com vontade de beber água, ele bebe. Se for preciso matar para comer, ele mata. E nós temos essas características. Só que nós temos também o intelecto. E aí vem a definição de Tomás de Aquino, de que a moralidade dos atos humanos, more significa comportamento em grego. A moralidade, ou seja, um ato que é legal, show de bola, a moralidade dos atos humanos, ela se dá quando o intelecto impera sobre a vontade. A vontade é o cavalo e o intelecto está por cima, cavalgando. Quando você faz e pensa algo, não porque você quer, mas porque você sabe que aquilo é bom, verdadeiro e justo. Pô, está parecendo uma pregação. Não, é Sócrates. E aí, como entender, Alan, que você está dizendo aí que existe uma crise na inteligência e ela não vai melhorar? É duro, mas a formação intelectual, ela caminhou para esse negócio de método e de botar a ciência humana, que no caso é a sabedoria, em gavetas. Esse troço degringolou mesmo, foi para o saco no século XVII. Então eles começaram a colocar a sabedoria em pedaços. E aí um sabe sobre direito, o outro sabe sobre medicina, o outro sabe sobre literatura, o outro sabe sobre matemática, mas ninguém sabe um pouquinho de cada um. E aí, qual o resultado disso com o passar dos anos? Um médico, neurocirurgião, que sabe quais são as células que vão afetar ali, mas não sabe abrir a boca para dizer, não, esse feto aqui é um ser humano. Aí você pensa, então o cara é uma anta. Não. Ele é uma anta, sim. Mas isso é fruto do declínio da nossa inteligência. Porque dividiram a sabedoria em pedacinhos como se ela pudesse ser dividida em pedacinhos. Quem é advogado, levanta a mão, por favor. Juiz também. Ministério Público também? Ministério Público também. Todos que são formados em Direito. Aí, beleza. Assim está melhor. Vocês sabem a origem da palavra, do pronome para usar doutor, para quem é advogado? Alguém sabe? É porque era ensinado depois de todas das 7 artes liberais. Você primeiro tinha que ter formação de retórica, lógica, gramática, aritmética, cosmologia. Você tinha que ter todas as 7 artes liberais para depois fazer direito. Aí era chamado doutor. E ficou até hoje. O médico a mesma coisa. Então,
Ficando para trás para cá. Então, como é que alguém pode estudar as leis humanas se ela não conhece a natureza humana? É impossível. É tão óbvio isso. É tão óbvio quanto você virar para um cara na periferia e falar assim para ele: você tem ciência que o tiririca não sabe ler e escrever e vai determinar qual é a lei que você tem que viver hoje? Ele não se dá conta disso. Que a casa legislativa é repleta de um bando de retardados que não sabe ler e escrever. E que decide o futuro de uma nação. A sabedoria, ela não pode ser dividida. Bota isso na sua cabeça. Não tem como. Alguma coisa de biologia você tem que saber, alguma coisa de medicina você tem que saber, alguma coisa de literatura, alguma coisa de matemática. Não tem como você ser um ótimo, maravilhoso matemático se você ignora todas as outras características da vida humana. O que vai acontecer? Vai acontecer um episódio que eu vi numa escola lá, que eu dava aula lá na São John Vianney School, em Maple Hill, no Kansas. O padre perguntou para as mães assim: como está o seu filho? Aí uma mãe falou assim: meu filho agora está formado em direito, está ganhando bem, outra é médico. Eu não perguntei o que ele está fazendo, eu perguntei como eles estão. Porque o que acontece hoje é isso. A pessoa coloca como meta alguma carreira profissional, depois no fim das contas tem uma vida desgraçada porque é um merda. Não tem nada. Um buraco enorme na existência, no relacionamento. Tem dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro. Vai ficar pagando loirinha para ir para Paris e se chama de estuprador. É, né? Essa é a verdade. Não sabe mais o que fazer com o dinheiro. Não sabe mais o que fazer com a fama. Não sabe mais o que fazer com o sucesso. E aí você vai no interior. Isso não é discurso pauperista não, tá? Aí você vai no interior, vai no campo. Aí você vai lá com o seu João cheio de calo na mão. A unha toda suja de terra. Ou de óleo, de graxa. E aí, como é que tá as coisas, seu João? Tá bom hoje aqui. E aí, como é que você tá? O cara é feliz. Mas ele é feliz porque ele é pobre? Não. Ele é pobre porque ele é burro. Mas ele é feliz porque ele sabe cumprir aquilo que Aristóteles falou. O que é sabedoria? Colocar todas as suas coisas segundo as suas finalidades. O sábio é aquele que ordena todas as coisas segundo os seus fins devidos. Aristóteles. Ele sabe colocar as coisas no seu devido lugar. Ele sabe para que serve o trabalho. Ele sabe para que serve o lazer. Ele sabe para que serve a família. Ele sabe para que serve o dinheiro. É óbvio que tem rico assim também. Mas se você não sabe colocar todas as coisas segundo os seus fins devidos, você não é sábio. E o problema é que nós já somos dotados dessa capacidade. É que nós temos que, de fato, eu estou usando no plural, porque estamos todos no mesmo barco. Nós temos que nos olhar no espelho e dizer: eu sou burro. Hoje eu quero ser menos burro. Porque a inteligência está aqui, ó. Só querer. E não ter pressa. A pressa é própria dos menininhos. Criança tem pressa. Meu filhinho tem 1 ano e 6 meses. Ele caminha assim, né? Aí eu falo para ele: corre, Tomás. Aí ele faz assim, ó. Ele não sai do lugar. Às vezes eu olho o Tomás e falo assim: ali, amor, vai mais aí. Porque somos assim. E a inteligência, ela não tolera, sabedoria, melhor dizendo, ela não tolera atitudes infantis. O meu filhinho, quando ele bate o dedinho dele no lugar, degrauzinho que ele não vê, cai de bunda, cai de joelho, eu deixo o moleque fazer tudo. Ele come de ração a terra, óbvio que eu não quero, mas opa! Quando chegou a hora, ele tira isso da boca, né? Mas eu deixo ele livre. Não libertinagem, mas eu deixo meu filho brincar, ser feliz. Para ele se machucar, cair, bater a bunda, bater de cabeça,
Por quê? Agostinho disse que o mal de pena, os juristas vão gostar disso, o mal de pena foi criado por Deus, enquanto que o mal de culpa foi criado por Lúcifer. Daí que o mal não é uma criação de causa primeira, mas de causa segunda. Então o mal de pena foi criado por Deus. Por quê? Você imagina o que seria da natureza humana se ela batesse o primeiro dedinho mindinho em algum lugar e não sentisse dor? No dia seguinte está sem dedo. Se eu não tivesse dor, quando eu colocasse o dedo, o que ia acontecer? Eu ia embora, né? Não é? Você ia embora. Por que a gente sente dor? Para evitar. Então, se você quer ser inteligente, para de ficar correndo de sofrimento. Primeiro, que você não vai parar de sofrer. Segundo, que o sofrimento vai te ensinar coisa pra caramba. Você não pode ficar com medo de sofrer. Medo de tentar algo. Ah, esse livro aqui agora. Puxa, eu li essa página aqui 3 vezes e não estou conseguindo entender nada. Separa tudo, bota tudo para ter sujeito de um lado. Pega essa frase aqui, separa. Por que você está com pressa terminando essa página? Eu lembro que a primeira vez que eu li São Tomás de Aquino, eu peguei uma página, fiquei nela um mês, porque eu não consegui sair. Aí eu pegava uma frase e eu ia diluindo. O que significa? Sujeito, verbo, predicado. Está aqui. Agostinho é mais complicado porque no original é latim, ele bota o sujeito lá no final. E o verbo, quer dizer, o verbo, o sujeito era um mestre, um master of language. Mas Tomás é mais tranquilo. Você pega lá a frase, você vai diluindo. Porque tem conceitos que são densos. Você pega, tira a densidade daquele conceito e vai separando. Como, por exemplo, esse de Aristóteles. O sábio é aquele que ordena todas as coisas segundo os seus fins devidos. Você pega o sábio, sujeito. Ele ordena. O que é ordenar? Você tem que entender isso. Você não pode só ouvir e deixar aquilo dali. Entrar no ouvido e sair pelo outro. Ele ordena o quê? Todas as coisas. Ele ordena algumas coisas? Não. Ele ordena todas as coisas. Como? Segundo os seus fins. Qualquer um? Não. Os fins devidos. Pronto. Se você meditar nisso durante um dia, você vai ver que você vai ficar mais inteligente. E o problema é que nós consumimos as coisas como se fosse shopping center. Vai lá, fast food, blá, blá, blá. Não é assim. Tem uma frase de São Tomás que é sensacional. Vale mais conhecer pouco das coisas mais elevadas do que muito das coisas menos elevadas. Vale mais conhecer pouco das coisas mais elevadas do que muito das coisas menos elevadas. E isso é factível, né? A gente vê isso na prática. Um engenheiro vai saber qual é o cálculo certinho que vai funcionar aquela curvatura daquele concreto lá mais do que um pedreiro. Porque vale mais saber pouco das coisas mais elevadas do que muito das coisas menos elevadas. E como responder aquela pergunta crucial? Como pode aquele cara ou aquela mulher tão inteligente que ficou burro pra cacete? É um enigma, não é? É um enigma. Como é que o Reinaldo Azevedo virou aqui? Não, a gente não fica se perguntando, né? Não é? A gente olha assim, pô, burro não é. Convenhamos, burro não é. Só que essa pergunta ela foi feita já na escolástica. Tem um livro de maneira mais densa sobre esse tema, chama-se Inteligência e Pecado em São Tomás de Aquino, do Celestino Pires. Não tem mais para vender, tá? Se vocês encontrarem na Amazon ou no Mercado Livre, eles vão estar pedindo um preço salgado. Tenta arrumar um amigo que tem o livro e consiga escanear. É da Sétimo Selo. Eu já estou tentando convencer o Cid, o pessoal lá, para ver se eles conseguem republicar esse livro. Porque nesse livro ele refuta Maritain e ele mostra onde nasce o erro. Que pecado é erro, tá? A palavra pecado significa erro. 404, sabe? Isso é pecado. Tanto é que em nós é assim. Você está vivendo bem, você faz merda. O pecado ele não perdoa.
Você está fazendo besteira, ele vai gritar. Ele não faz aquele barulhinho bonitinho do Windows, sabe? Aquela de abertura. Ele dá um tan. Aí você ignora, não vou. Ele fica tan. Aí você não é mais feliz, aí você sabe por quê. Então, a pergunta filosófica é: onde nasce o erro, o mal? Se é na inteligência ou na vontade. Por quê? Eu estava falando lá atrás, lá no início, da natureza humana. Nós temos então essa dependência do corpo, da matéria, que eu falei aqui anteriormente. Einstein com caganeira não consegue fazer cálculos elevados. No máximo 1 mais 1, 2! Né? Essa é a verdade. A natureza humana, ela precisa estar equilibrada. Né? Ela precisa descansar, precisa dormir, precisa beber. Né? Você precisa de compensações, chocolate, açúcar, sal, picanha, costela, cigarro. Enfim. E uma vez estruturada essa questão material, nós percebemos que ela não é fundamental. Porque, por exemplo, você tem, por mais que você possa discordar dele, eu também discordo de várias coisas dele, o Stephen Hawking, ele está lá, todo inviabilizado, mas consegue pensar. Então isso não é essencial, mas ajuda. Então não é aí, o problema não está ali, nessa questão material. Você vai encontrar em manuais de filosofia, sobretudo de ética, que é verdade isso que eu vou falar, mas é muito simplório e não traduz muito, mas eu vou falar mesmo assim, que a queda da inteligência se dá pela imoralidade que faz com que as paixões submetam o intelecto fica obliterado, a pessoa não consegue pensar mais corretamente porque a vida imoral dela corrompeu a inteligência, ela não tem mais a luz natural da razão, etc. Tá, isso é muito manualístico, né? E nós precisamos ir mais fundo nesse tema. Então, Alan, alguém me perguntaria: Alan, então onde é que começa ali o problema? Quando é que eu começo a ficar burro, de fato? Primeiro, reconhecendo que você já é. Você não faz uso da inteligência como deveria. E não adianta você culpar a sua universidade. Ah, mas tem socialista lá, tem comunista. Para. Não adianta culpar esse pessoal. O Oswaldo Peralva era inteligentíssimo e teve 3 anos de formação no Comitê Central da União Soviética. E ele não ficou inteligente depois disso. Ah, mas é que meus professores eles não usam terno e gravata, não é um lugar ordenado. Sim, tudo isso ajuda. Aqui a questão é determinar, tá? Aqui a questão é determinar. Não estou falando daquilo que auxilia, não. Tá? Não, mas a universidade onde eu estou não é legal, o ambiente de trabalho não é legal, eu não sou rico porque o meu ambiente de trabalho é muito ruim, o meu país tem muito imposto. Olha, quando eu começo a ver esse pessoal colocando desculpa em todas as características acidentais, externas da vida humana, eu falo assim: pô, que vontade de falar para esse cara que ele é um vagabundo. Se é amigão, eu falo: pô, cara, na boa, deixa de ser vagabundo. Aqui no Brasil nós falamos: não, economia, tá, porcaria. Pô, será? Eu sei que tá. Não estou querendo amenizar nada. Mas você dá um pulo na África, aí você dá um pulo na Colômbia, você dá um pulo na Venezuela, os caras veem o Brasil como os Estados Unidos. E nós olhamos os Estados Unidos, né, como eles nos olham. É relativo isso, concordam? Isso é evidente. Ah, nosso sistema prisional é complicadíssimo. Eu sei que é. Mas da Coreia do Norte não é pior, não é? Sempre vai ter uma desculpa. Eu estou falando aqui da realização pessoal para ser inteligente, tá? O que você tem que ter claro é que você tem que parar de botar desculpa nas coisas, no ambiente, na época, na história que você está vivendo, tomar vergonha na cara, olhar no espelho e falar assim: eu não sou mais inteligente porque eu sou vagabundo, idiota, burro, imbecil. Porque todos os livros estão na palma da minha mão. Eu posso ler o que eu quiser. Ah, mas eu não tenho hora para ler. Bota em audiobook. Ah, mas eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para ouvir audiobook. Então só lê uma linha por dia. Mas você não tem desculpa.
Ah, mas uma linha por dia, como é que vai ficar? Ô meu filho, você acha que o pessoal ia para a biblioteca na Idade Média como? Era papiro. Não era livro. A gente só foi ter livro impresso depois de Gutenberg. Pelo amor de Deus, acorda. E na Grécia, que para ter um papel era a mesma coisa que ter uma mulher em Paris. Desculpa, mas é a verdade. Para ter papel na Grécia, só os egípcios tinham ali um negócio, alguns edícios, o resto tudo era na pedrinha ali, ó. Batendo na pedrinha para botar uma letra. E os caras estudavam e eram inteligentíssimos. E aí hoje você pode ouvir, você pode gravar, você pode anotar, você pode pagar, copiar, colar. Qual é a desculpa que você tem então agora para assumir essa inteligência que você tem na sua natureza e começar a aplicar isso para ser sábio? Pelo amor de Deus, gente. Eu não sei se vocês sabem, memória.bn.br. Já ouviram falar nesse site? É o site da Biblioteca Nacional, cara. Você tem noção que você tem a Biblioteca Nacional no celular? Quero abrir uma pergunta aqui. Então não dá para ficar de desculpas. Nós não temos mais tempo para isso. O que você precisa fazer, melhor dizendo, para ser inteligente, é ter essa noção. Você não precisa ter pressa. Você tem uma vida inteira pela frente, mesmo que você tenha 80 anos. Que se você for construindo tijolinho por tijolinho, não será um problema. Você não está aqui para mudar o mundo. Não vai ter mundo melhor. Não, tua família, você não está aqui para mudar a tua família, você não está aqui para mudar a tua esposa, você não está aqui para mudar teus filhos, você não está aqui para mudar a política, você não está aqui para mudar a economia, você não está aqui para mudar nenhuma. Você está aqui para mudar a sua cabeça, o modo como você vê o mundo. Porque eu vou voltar rapidinho àquela pergunta, onde então nasce o pecado, a burrice, que os manuais vão dizer, né, que surge ali de uma obliteração das paixões, etc. O Bruce Olavo de Carvalho me deu essa resposta uma vez. E ele dá essa resposta numa das primeiras aulas do COF, quando ele fala que teve um pai de um amigo dele. Dante me corrija aí, que eu não lembro qual era o objeto, se era um relógio, se era não, que objeto que era. Eu sei que Era uma faca. Era uma faca? Uma mesa de café, alguma coisa assim, sabe? Estava na casa dele. Era uma faca? Uma faca. É uma faca. Que ele vai ensinando as origens, de onde aquilo veio. Né? Tem um filme lá também. Mas eu lembro do objeto. Porque, de fato, é isso. Se os gregos não tinham um monte de livro, você tem que entender, ó, isso aqui é plástico, como é que é? De onde vem o plástico? O plástico veio... Entendeu? Era um lápis. Era um lápis? Era Eu não lembro o objeto. o alimento e a mesa. Era o pão, a manteiga. Isso, ele foi pegando as características que estavam na mesa, exato. Porque se você conhece a natureza das coisas, você está conhecendo de fato. Porque conhecer significa ter acesso à sua causa. Né? Isso é conhecer algo. Ter origem às suas causas. Aristóteles dizia isso. Então, se você vai conhecendo um pouquinho das coisas que estão ao seu redor, e você não gastar tempo em tentar fazer as pessoas melhores, porque é aí que está a origem. É você tentar fazer as coisas não como elas devem ser mudadas, mas como você quer que elas mudem. São João da Cruz. Eu quero deixar um minuto aqui para a pergunta, 2 minutos, vou parar aqui. Essa vai ser rápido para terminar. São João da Cruz, ele diz que quando Lúcifer oferece para Adão e Eva a árvore do conhecimento, ele diz: e vós sereis como deuses. São João da Cruz lembra que Jesus também falou a mesma coisa. Vós sois deuses. Nosso Senhor fala isso. Então onde está a mentira de Lúcifer? Em fazer com que eles peguem o fruto fora da ordem, fora da especificidade e fora da medida, como disse Agostinho. Ou seja, quebrando a lei. O próprio Deus quis nos dar o fruto da árvore do conhecimento, e de fato nos deu.
eu sou o pão da vida, não é isso que ele fala? Só que ele quis dar o seu modo, e Adão e Eva queriam ao modo deles. Então, toda vez que você corrige no dia a dia, em vez de querer aquilo que você quer, lembra que eu falei lá atrás, o que significa moralidade? É você fazer com que a inteligência seja o cavaleiro em cima da vontade, que é o cavalo. Toda vez que você faz isso, não importa se você nem sequer lê livro, você será sábio. E daí vocês vão entender agora por que você vai no campo e você encontra pessoas com inteligência ou com uma capacidade intelectual acima dos ministros supremos. Obrigado. Eu vou falar uma coisa. O fórum está encerrado. Eu acho que a missão dele foi cumprida agora. Muito obrigada. Então vocês podem ir para casa. Quero ver o Morgan bater esse aí. Ali atrás, Flávio, tem um pessoal aqui te esperando para tirar foto, tá? Bom, se alguém tiver uma pergunta, nós temos pouco tempo, acho que uma pergunta? Então, Sérgio. Faz aqui, é melhor. Obrigado. Pessoal, boa tarde, né? Sérgio Chá, promotor do Ceará. O Alan, com relação à empiria que todos nós temos, sua bagagem de experiência, e ao que, aspas, a academia diz do que deve, aspas, né, ser dito ou não ser dito com base na ciência. Nós somos dotados de todo o nosso arcabouço de experiências e capacidade de pensamento individual, cada um de nós, né? A partir dessa premissa, a gente tem, na verdade é uma brincadeira a pergunta, tá? A gente tem ou não tem a capacidade de pensar por nós mesmos, ou por si próprio, em relação ao que deve ou o que uma massa de pessoas dizem que deve ser feito, ser dito e mesmo pensado. Tu captou o que eu quis dizer? A questão é da empiria de cada um e que existe um certo controle do pensamento. Hoje nós estamos vivendo isso, especialmente nos meios midiáticos, e que diz assim, não, isso aqui está tudo errado, isso aqui está tudo certo. E aí, se você discorda disso, você se cala, anula a sua própria vontade, ou você é explicável, ou você fala abertamente e vai contra a massa. A pergunta é muito pertinaz, porque ela é profunda, né? Ela não gira em torno só do politicamente correto, nas ações dos globalistas, etc. Resumindo, se me permite, né, a pergunta é se o homem tem a capacidade por si só de alcançar uma verdade, por mais que todo o meio e o ambiente diga que ele não possa, né? Eu acho que a resposta mais objetiva, mais clara, são os grandes e valentes homens da humanidade fora e dentro do cristianismo. Exato. Porque você vai encontrar homens valentes que enfrentaram torturas, sofrimentos, e foram atrás daquela verdade que uma vez eles conheceram e não mais quiseram largar. O que eu vejo, esse problema todo, por mais que haja assim uma cruel e covarde, um cruel e covarde policiamento do comportamento humano, inclusive por parte de cristãos, né? Os cristãos querem fazer com que o Estado seja uma babá que fica ditando o que você pode fazer. Não só os comunistas, por isso que eu não quis focar aqui na questão dos comunistas socialistas. O que nós precisamos ter claro é que, sim, o homem tem a capacidade de sozinho alcançar isso, mas para isso ele precisa perder o medo, e o medo é um dos maiores males que nós temos hoje no mundo. Se antes, por exemplo, Andreas Hofer não tinha medo de enfrentar todas as tropas de Napoleão lá no Tirol e morreu depois da terceira batalha, porque ele derrubou 3 tropas de Napoleão, hoje o pessoal fala que eles têm medo de opinião no Twitter. Nós estamos diante de uma sociedade que saiu
daqueles homens que lutavam no Coliseu, nas cruzadas, enfim, enfrentavam batalhas. Minha esposa é do Sul, né? Os ancestrais dela cavaram o Rio Grande do Sul, na foice, aqui também provavelmente, Paraná, fugindo de onça, tendo que botar fogueira acesa do lado de fora para ninguém ser comido dentro de casa, né? Os primeiros imigrantes. Hoje o pessoal tem medo de opinião no Twitter. Então o remédio para isso, mais do que estudar, ler, é ter coragem mesmo. Ter coragem, perder o medo. E eu só vou um minutinho, eu peço a mais, eu quero só tocar num ponto que é interessante, de não ser refém das ideias fabricadas. O remédio é bem simples, por mais que pareça complexo, é aquilo que eu falei, né? Você pegar algo e começar a analisar de onde vem a borracha, né? O plástico, como é que acontece isso, qual é a temperatura que isso chega a ficar mais flexível, mais rígido, você tem um outro plásticozinho aqui, um outro, como é que esse plástico fica mais nesse formato, né? Ar quente. Se você tem honestidade de olhar para o mundo real e descrevê-lo tal como ele é, né? Agostinho vai dizer que você nunca erra. Nunca. Nunca. Você pode errar, tanto é que Agostinho dá aquele exemplo da... Remo? Esqueci o nome lá. Remo? Não, Remozinho, que ele botou no barco assim. É que ele dá o exemplo do remo na água, né? Os sentidos, eles não erram, aqui preste atenção nisso, né? Os sentidos, eles nunca erram ao nos descrever algo. Nós podemos errar ao fazer o juízo. Tá? O sentido nos mostra um remo quebrado na água, né? O sentido não nega, ele não erra. Quando o mundo real nos comunica algo, ele nos comunica tal como aquilo deve ser entendido. O intelecto é que pode fazer o juízo equivocado. Entendeu? Não vou entrar aqui agora nesse tema, mas, resumo, por mais que eles queiram nos impor termos, comportamentos, você tem sempre que falar aquilo que está diante dos seus olhos. E na hora de fazer o juízo, aí sim exige formação intelectual, estudo, mas como eu falei antes, né, o principal é ter a coragem. Precisamos, de fato, ter um pouquinho daquilo que os nossos ancestrais tiveram. Vontade, sabe? Gana. Deixar de ser preguiçoso, vagabundo. Essa é a verdade. Ar-condicionado, fogão elétrico, tudo isso é muito bom, mas deixou uma sociedade vagabunda que só ela. Entendeu? Minha avó pegava lenha, lavava roupa na pedra, no rio lá em Itaperuna, lavava roupa na beira do rio, botava para secar na pedra, cozinhava no fogão a lenha, né, e tinha tempo para fazer o coquezinho dela e ir lá na igreja, memória da Assembleia de Deus, e tinha tempo de fazer o coquezinho dela e ir para a igreja todo domingo, limpinha, cheirosa, arrumada, amando o marido que estava na cadeira de roda durante 9 anos. Porra, vamos, né? Vamos, né? Aguardar. Tá bom? É isso.